Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a esta nossa quarta aula sobre o estudo do uso da bússola. O assunto de hoje é processos cognitivos do erro. Se este assunto lhe interessa, deixe seu like aqui para nós e ajude nós a promover o nosso canal. O nosso canal é um canal de educação, de formação de atleta. Então nós contamos com a sua contribuição deixando o seu like. E se inscreva também, basta clicar aqui embaixo no prisminha para fazer a inscrição no nosso canal. Fazendo a inscrição e nos encaminhando o formulário de contato lá do site da Academia de Ecoesporte, nós recebemos o seu e-mail e lhe encaminhamos gratuitamente o PDF com todo o assunto da nossa aula. Então, o material didático é gratuito, basta se inscrever no canal e nos informar o seu e-mail para receber o material. Vamos ao nosso assunto de hoje, os processos cognitivos do erro, a cognição de estar perdido. Para fins de conceituação, nós vamos tratar nesse estudo a cognição como o conjunto de habilidades mentais que permitem reconhecer a existência do erro na navegação com mapa e bússola e solucionar um problema relacionado a habilidade espacial, ou seja, a perda da habilidade espacial, já que estamos falando sobre cometer um erro na navegação com mapa e bússola. Então, a cognição, nesta aula, nós vamos tratar sobre o conjunto de habilidades mentais que envolvem a condição de estar perdido. Um dos primeiros estudos sobre a condição de estar perdido, envolvendo a cognição, envolvendo a mente do competidor, o primeiro estudo é de um pesquisador chamado Crampton, em 1988. Esse estudo foi publicado no Jornal Científico da IOF de 1988, foi o primeiro estudo que analisou os processos cognitivos de estar perdido. Desde o momento em que uma pessoa comete o erro na navegação com mapa e bússola, até o momento em que ela identifica o erro, que é o ponto-chave do nosso estudo. Esse estudo já existe há bastante tempo, mas há poucos estudos sobre esta condição da cognição do que ocorre no nosso sistema cognitivo quando nós cometemos um erro ou nos perdemos numa rota. Então, a navegação com mapa e bússola tem inúmeros estudos sobre como navegar, como sair de um ponto para o outro, navegando com mapa e bússola, e como fazer isso, a forma correta de fazer isso. Então, há vários estudos envolvendo esta condição. Mas, quando nós cometemos um erro, que é uma coisa
fácil de acontecer, acontece com qualquer atleta, atletas de todos os níveis, atletas que disputam o campeonato mundial, todos cometem erros. E o que ocorre com estes, o sistema cognitivo desses atletas é pouco estudado. Nós não temos muitos estudos, são poucos os estudos que abordam este assunto. Mas o que é estar perdido? Já vamos adiantando que estar perdido aqui é quando um atleta que tem o domínio da técnica da navegação com mapa e bússola comete um erro. Ele pretende fazer uma rota e ao longo da rota ele perde o controle sobre essa rota e em determinado momento ele comete o erro. Ele imagina estar em determinado lugar e está no outro. Nós não estamos nos referindo aqui, nesse estudo, à pessoa que se perde porque sabe pouco, porque não teve a instrução suficiente para ter o domínio da navegação com mapa e bússola. Este é outro caso. E já vamos adiantando também que nós tratamos isto como um crime, colocar na natureza uma pessoa que sabe pouco e ela se perde. Isto é traumático, e a pessoa vai carregar para o resto da sua vida o trauma de saber pouco e estar perdido e levar o sentimento de incapacidade, de incompetência e muitas vezes não retorna mais ao esporte. Então, estar perdido porque sabe pouco, porque teve pouca instrução, porque não foi testado, é outro assunto. O erro que nós estamos estudando aqui é daquele indivíduo que tem domínio da técnica e, ao longo da rota, ele comete algum erro. Nesta condição, estar perdido não significa o oposto de encontrar a meta. Então, quando a pessoa navega de um ponto ao outro e cumpre a rota adequadamente, pouco fica gravado na sua memória. Agora, se cometer um erro, esse erro grava. A pessoa que passa pelo erro de cometer, de não encontrar uma meta, de não encontrar o prisma, ou estar, por mais simples que seja o erro, 3, 4 minutos, 2 minutos de erro, isso grava. E a pessoa vai levar muito tempo para borrar da sua memória aquele erro que fez com que o competidor tivesse 2 ou 3 minutos a mais no seu tempo de competição e a perda de várias posições na classificação daquele percurso. Então, isso fica por vários percursos ao longo da navegação, aquilo vai ficar ali vivo no sistema cognitivo do competidor. Ele precisa fazer uma recuperação com vários percursos para borrar da sua memória os erros que cometeu nos percursos anteriores, mesmo sendo treinamento ou de competição. Então, por isso que estar perdido ou cometer o erro não é o oposto de fazer a rota perfeita. A rota perfeita fez e você pouco vai lembrar do impacto daquilo ali. Agora,
o erro que cometeu, ela grava na memória do competidor. Esta situação, ela deve ser analisada de duas maneiras. A primeira delas é que há um modelo mental para descobrir e identificar os tipos de erro que levam à condição de estar perdido ou de cometer o erro, e a gravidade crescente caso os erros não sejam percebidos. Então, enquanto você não percebe que cometeu um erro, enquanto você não percebe que não está navegando na direção correta, enquanto você não tem o domínio de que cometeu um erro, o erro vai se ampliando. Tá? Isso é interessante, por isso que é crucial a mente do competidor perceber que algo não está correto para desencadear o processo de ajuste da rota. Isso que é fundamental na navegação com mapa e bússola. A mente tem que estar instrumentalizada para perceber isso e não insistir no erro, porque se insistir no erro, ele vai ampliando cada vez mais longe da rota correta o competidor vai estar. Quando ele aceitar que cometeu um erro, o erro pode ser até irreparável. A outra situação que deve ser analisada é que há comportamentos humanos concomitantes ligados a cada condição de estar perdido. Cada indivíduo tem uma personalidade, cada indivíduo é uma realidade diferente e cada competidor tem uma reação quando comete o erro. Isso é interessante também da gente estudar o comportamento humano, os comportamentos humanos quando se comete o erro. Em relação aos comportamentos humanos, as pessoas agem de maneiras diferentes, de acordo com a gravidade do erro e de acordo com a condição de estar perdido. Então, como eu falei antes, cada indivíduo tem uma reação diferente. Para alguns, o erro vai ficar incomodando no sistema cognitivo por muito tempo, por muitos percursos. A pessoa vai, após o terceiro, quarto percurso, o indivíduo ainda vai estar segurando a corrida, lembrando do erro que cometeu 2 ou 3 percursos lá atrás. Por isso que a gente falou que é diferente de quando você acerta cada meta. Quando esses comportamentos são compreendidos, você tem o domínio sobre eles, sabe administrar esses comportamentos, os auxílios à navegação são desencadeados para identificar o erro e retificar o erro. E, crucialmente, prever o erro. Então, uma vez que eu compreendo esses comportamentos, o que ocorre no sistema cognitivo, que eu conheço toda a problemática,
o auxílio na recuperação da navegação é desencadeado e, crucialmente, a gente retifica o erro. Isso é interessante porque cometer erros é inevitável, mas se a gente percebe o erro e aceita o erro antes que ele se torne impactante no meu tempo e na minha velocidade de deslocamento, é que a chave do sucesso. E isso é interessante. É o diferencial lá, fulano é muito técnico, fulano não comete erros. Sim, erros ele comete, é que ele gerencia o erro, a qualquer discrepância entre o que ele espera encontrar e o que ele tinha planejado, ele já vê o erro e já corrige a navegação. Então, o nosso estudo ele é importantíssimo nesse aspecto, porque não basta você ter o domínio da técnica, vocês têm que também ter o domínio da cognição do erro, saber administrar o erro, já que você não consegue eliminar ele da prática esportiva. Eu digo que não é impossível de se fazer isso, porque ao longo dos tempos nós colecionamos, eu tenho aqui na minha máquina, erros dos principais atletas do mundo em campeonato mundial. Nós temos uma atleta que foi a atleta mais premiada da história dos campeonatos mundiais de orientação e cometeu seus erros. E eu, como treinador, como estudioso do esporte, eu não assisto às provas do campeonato mundial como fã de cada atleta. Eu assisto, a gente tem admiração pelos competidores, principais competidores do mundo, mas a gente assiste o trabalho deles para ver onde que eles vão errar. E faço com todos os atletas, inclusive brasileiros, que disputaram o último campeonato do mundo. Seus treinadores devem ter trabalhado isso com seus atletas, mas aqui na minha máquina tem todos os erros deles para serem analisados. Nós temos a literatura que nos dá a referência do estudo, nós temos a experiência no esporte e nós temos os fatos colecionados para confrontar com a literatura, para poder apresentar aos nossos competidores, apresentar na escola de ecoesporte, na formação dos atletas, para que eles tenham cada vez uma melhoria técnica. Segundo Norman e Ingstrom, esses autores foram os autores que consagrados, que criaram, por exemplo, a bússola modelo Norcompass, e venderam o primeiro exemplar para o fabricante Silva. Segundo eles, os grandes erros iniciam pequeno, e isso é um fato. Você está na meta, você acabou de marcar, acabou de picotar, acabou de passar o chip, de registrar o seu chip em cima de um prisma. A partir dali, você se desloca para a próxima meta. E se você saiu um pouco errado, no início, o erro
é irrisório, é insignificante, não acrescenta nada de prejuízo na navegação. Mas se você não perceber esse erro, ele vai ampliando, ele vai ampliando. Por isso que os autores, para todos os autores consagrados ao longo dos tempos, em todos os estudos, eles defendem que você tem que olhar o mapa constantemente. Você corre e olha o mapa constantemente, corre e olha o mapa constantemente, que é para não deixar o erro ser ampliado. Tá? Agora, se o competidor não tem a habilidade psicomotora de manter a corrida forte e olhar o mapa, aí é uma questão de treinamento, aí é uma questão de habilidade da pessoa ler o mapa correndo, e isso é treinável. Para isso, o competidor tem que treinar muito e ser testado, para ver se ele consegue, dentro da floresta, galho aparecendo na frente, o cansaço das pernas, e o mapa sendo lido constantemente, e cada vez que ele é lido, ele está orientado. Se ele não está orientado, é aí que está a chave da questão. Está começando a ocorrer o erro. E a minha mente, o meu sistema cognitivo, tem que logo identificar e fazer a correção, identificar e fazer a correção, de forma que isso não me cause prejuízo nenhum até chegar à próxima meta. As causas dos erros. Nós dividimos praticamente em duas áreas as causas dos erros. Uma é pela falha dos fundamentos técnicos e a outra é pelo estado psicológico inapropriado. Nós vamos estudar muito essas duas questões, a falha nos fundamentos técnicos e o estado psicológico inapropriado. Os erros estão divididos entre essas duas causas. A falha nos fundamentos técnicos. Depois da formação do atleta, que ele treinou todos os fundamentos técnicos, que ele tem o domínio de todos os fundamentos técnicos, leitura dos símbolos, enfim, cada vez que ele lê o mapa, cada vez que ele olha para o mapa na sua rota de deslocamento, ele monta uma imagem mental do terreno que ele espera encontrar à frente. Se esse terreno, se essa imagem mental produzida a partir dos fundamentos técnicos, extraída do mapa, for semelhante à imagem real do terreno que se descortina à frente, o atleta aumenta a confiança e impõe todo o potencial da sua corrida até o seu objetivo, que é a próxima meta. Quando essa imagem mental extraída do mapa não condiz ou entra em conflito com a imagem real do terreno à frente, temos um erro. E esse erro pode ser por diversas maneiras. E pode ser pela perda do controle da distância, perda do controle da direção,
desviou um objeto por um lado ou por o outro e muda o cenário à sua frente, enfim. Mas o que interessa para nós é que a imagem mental que você produziu, extraída do mapa na sua rota, ela não condiz ou ela entra em conflito com a imagem real do terreno que está à frente. Então, a minha mente tem que entender que está ocorrendo um erro. E como a gente já falou, quanto mais cedo a gente perceber essa discrepância, mais fácil, mais rápido é a correção, a ponto de não causar danos ao tempo da rota. Outra falha importante também é em relação à perda da orientação espacial. Isso é interessante porque quando você percebe o prisma ou percebe qualquer objeto que você tem que passar por ele, mas principalmente o prisma, então você já cria na sua mente o ângulo, a direção de saída. Se tiver objetos nítidos nessa direção, não há problema, está consolidada a direção de navegação. Eu tenho que marcar o prisma e passar ao lado de uma casa, de uma construção. Então não há problema nenhum, eu não vou perder de jeito nenhum essa orientação espacial. Mas quando eu estou dentro da floresta, num terreno muito complicado, e para chegar no prisma, o prisma está a 15 metros, 10 metros, mas para mim chegar nele eu tenho que desviar um montículo, desviar um buraco, desviar um tronco, desviar um toco, desviar uma pedra. E quando eu faço isso, eu mudo de direção. Se eu não tenho referências nítidas na natureza para essa saída, ocorre um fenômeno que eu giro o conjunto mapa e bússola muito rápido e perco a orientação espacial. É como se o globo rodasse embaixo dos meus pés. Mas como o globo não roda, sou eu mesmo que rodei, mas a minha mente não acompanhou. Então ela se mantém fixa. Aí o que acontece? A bússola, a minha mente está me dando uma direção e a bússola está apontando para o outro. Então, isso é incrível porque ocorre constantemente e muitos atletas, inclusive atletas experientes, relutam com o instrumento. E às vezes chegam a fazer até um meio termo, uma negociada com a bússola. E criando, alimentando um erro que no início é pequenininho e se não houver uma correção ele vai ficando cada vez maior, a ponto de causar um prejuízo no tempo da navegação. Então, é essa questão que nós temos que dominar com este estudo. O atleta ele tem que ter a percepção de que qualquer árvore que ele desvia, ele pode perder parte da sua orientação espacial. E aí ele consulta a bússola. E a bússola vai lhe trazer para a posição correta de navegação e a sua mente tem que confiar no equipamento e corrigir a sua rota. Isso é importante, isto é crucial. Uma vez admitido o erro, por isso que é uma questão cognitiva, isso envolve muito treinamento, envolve inclusive a potencialização do sistema neural da parte do cérebro que está envolvida nesse processo de orientação espacial e da navegação.
Nós vamos estudar isso na próxima aula, quando a gente for ver a questão da neuroplasticidade e a orientação espacial. Aí que nós vamos ver o que ocorre na parte do cérebro, a potencializar esta parte para que o indivíduo tenha a habilidade de gerenciar a navegação. Muito bem. Se eu admitir que a minha bússola não está na posição certinha, não está centralizada, se eu admitir, eu estou admitindo o erro. E aí eu faço a correção. E isso aqui é interessante, porque se a minha mão aqui, se a minha mão rodar para a direita, para centrar a agulha da bússola e corrigir a rota, eu girei para a direita. Ou seja, a minha mente, o meu sistema cognitivo tem que entender que eu corrigi a direção de navegação, mas eu estou em um erro paralelo à esquerda. Eu girei minha mão para a direita, para centrar a agulha da bússola, a minha mente tem que entender que eu já estou em um erro paralelo à esquerda, ou seja, eu estou correndo em algum lugar à esquerda da linha que une os dois pontos, à esquerda da rota que eu planejei inicialmente. Então, se eu giro a minha mão para a esquerda, para centrar a agulha da bússola, eu estou andando à direita aqui, claro, à minha direita aqui, da direção de navegação que eu tinha planejado. Pode ser a linha, a reta que une os dois pontos, mas eu já estou à esquerda. Então, por isso que é importante, por isso que é fundamental nós termos o domínio sobre isso. Porque uma vez que eu mexo aqui na minha mão para a direita ou para a esquerda, o meu sistema cognitivo tem que me dizer que eu estou à direita ou à esquerda da minha direção de navegação em um erro paralelo. Isso é interessante. Muito bem, isto é a causa dos erros em relação aos fundamentos técnicos. Quando eu tenho uma falha técnica e cometi o erro. Agora vamos analisar o erro quando ele ocorre em função de um estado psicológico inapropriado. Uma dessas condições que faz com que a gente cometa um erro é a perda da concentração. E isto também é treinável. O erro da concentração pode ocorrer por diversos motivos. Você é surpreendido pelo atleta que saiu à sua frente, você não esperava alcançar ele, você alcançou ele. Se você não estiver concentrado, você vai ter a perda. E isso vai levar você a mudar o seu planejamento da rota, colocar a bússola na posição onde não estava, perder o controle da distância, perder o controle da passada, simplesmente porque ele visualizou outro atleta. Um atleta que conversou, enfim, há N motivos para você perder a concentração. Até uma pessoa fotografando. Você é surpreendido por alguém filmando a sua performance. Outra questão que envolve o estado psicológico inapropriado é em relação à ansiedade. Principalmente a ansiedade de estado. Nós temos a ansiedade de traço, que é aquele indivíduo que, por natureza, ele já é ansioso. E a ansiedade de estado, que é quando a pessoa está frente a uma atividade desafiadora.
No início do século passado, dois pesquisadores americanos chamados Yerkes e Dodson, eles estudaram o coeficiente de ativação para os esportes. Há esportes que tu tem que elevar a ansiedade do competidor e outros você tem que baixar esse nível de ansiedade. Todos aqueles esportes que envolvem raciocínio, envolvem precisão, você tem que abaixar o coeficiente de ativação, diminuir ou neutralizar a ansiedade. E existem treinamentos para isso. Há esportes em que esse treinamento, essa preparação para neutralizar a ansiedade, porque ela vai prejudicar a performance, já está embutido na preparação ali, no aquecimento do esporte. Então, a navegação com mapa e bússola é uma atividade bastante desafiadora, e todos os atletas, independente do nível de competição, o atleta novato vai fazer um percurso muito fácil, mas é desafiador para ele, porque ele é novato, aquilo é o máximo dele que ele suporta. Um atleta de alto nível vai fazer um percurso muito difícil, então ele vai ficar ansioso também. E aí que está a importância de ter o domínio sobre isso, porque antes do competidor partir, antes dele pegar o mapa e a bússola e iniciar a corrida, ele pode buscar o estado desejável de ansiedade para entrar no percurso. Isso é papel do treinador. Os atletas que não percebem isso, eles ficam naquela agonia pré-competitiva, que altera toda a bioquímica do indivíduo. Isso é tão verdade que, por exemplo, toda partida de uma prova com navegação com mapa e bússola que é desafiadora, tu tem que colocar lá na partida os sanitários. E os atletas, eles inevitavelmente vão lá no sanitário, todos vão lá no sanitário fazer o 1 e o 2, porque alterou toda a bioquímica do organismo, fruto da ansiedade. Então, isso é interessante. A ansiedade ela pode ser cognitiva, que a pessoa amarelou, a pessoa colou as placas, ela não sabe, ela não consegue encontrar o triângulo de partida, não consegue encontrar a seta de partida aqui no mapa, ela não consegue, ela pode colocar a bússola do ponto 1 para o 2 na seta de partida, né? Isso porque a pessoa, o popular colou as placas, amarelou. Ele sabe tanto, ele treinou tanto, mas o sistema cognitivo dele não está em colapso, em função da agonia pré-competitiva que alterou toda a bioquímica do organismo da pessoa. Ou ela é motora. Ela pode se manifestar de forma motora, a pessoa treme, a pessoa está todo aquele tremelique, ele não consegue parar, o indivíduo treme mesmo. E isso é importante, a gente está falando aqui, porque isso é treinável, Isso a pessoa pode, ele vai se apresentar desta forma lá na partida, mas se ele for trabalhado durante o aquecimento, ele
consegue neutralizar esta condição desfavorável de ativação. Essa ansiedade ainda pode ser afetiva também. É como se a pessoa está num estado depressivo. Tu não consegue tirar a pessoa daquela agonia, daquela condição de para baixo. Ela já consolidou que ela vai cometer erro. Ela cometeu erro nos percursos anteriores, então ela vem certa de que ela vai errar. Né? Ela já está convicta, ela está certa de que ela vai errar. Então ela já está para baixo, ela já está como derrotado, fruto da agonia pré-competitiva, a ansiedade de estado cognitiva, motora ou somática e afetiva. Além disso, ainda existem condições específicas, um termo até muito antigo que a gente tratava há bastante tempo e chamava de o monstro do ponto 1, que o indivíduo não aquece fisiologicamente, não faz seu aquecimento fisiológico, e quando ele pega um mapa aonde ele for liberado para iniciar a corrida, em direção à seta de partida, a mente dele diz que ele pode correr, mas ele não preparou o organismo dele para aquela demanda de oxigênio. E o sistema cognitivo, que é composto de neurônios, ele não é anaeróbico, ele é aeróbio, ele precisa do oxigênio, mas o oxigênio, como ele não avisou para o organismo, ele vai todo para o músculo, e aí a capacidade cognitiva do indivíduo vai ser prejudicada. Inclusive, isso ocorre também no meio do percurso. Quando tem pernadas muito fáceis, que a pessoa corre além do seu limite, da sua condição, vai faltar oxigênio para o sistema cognitivo. Eu sou proibido de fazer isso? Não, mas eu tenho que saber que isso ocorre. Para mim, planejar a minha rota, planejar o que eu vou fazer antes e ser pragmático. Eu cumpro, porque se eu for pensar, for planejar as coisas após uma subida, às vezes o atleta leva anos se preparando, produzindo força, produzindo velocidade, dando tiro em subida para aumentar a força explosiva, para suportar correr forte nos aclives, macio da folha, com as folhas da floresta. Então ele tem uma força explosiva muito grande, ele suporta fazer aquilo ali, mas todo o oxigênio que ele vai captando vai para esse sistema que envolve o músculo, a capacidade de tração do músculo, a demanda do músculo, e o organismo vai optar. Se está faltando para o músculo, e o músculo que está sendo exigido, todo vai ser canalizado para ali. E o sistema cognitivo vai ser prejudicado. E se eu não tomei essa decisão, ou se eu mudei os planos ao longo da subida, nesse momento que eu estou em dificuldade, vou cometer o erro. Então, e não vou identificar o erro. E aí, quando o organismo restabelece, que volta ao normal, aí a pessoa vai buscar o socorro. Aí o erro pode estar muito grande. Então, é interessante que o atleta tenha essa compreensão. Como fazer a correção do erro? Nós falamos que é crucial identificar o erro e aceitar a condição de que está ocorrendo um erro e não insistir no erro. A minha mente está convicta de que
esta é a direção, mas a bússola está me mandando aqui. Então eu tenho que aceitar o erro e corrigir a minha rota. Então isso é crucial. Mas o que eu vou fazer a partir do momento que eu estou convicto de que está ocorrendo uma discrepância, está ocorrendo um erro? Então, os atletas eles têm que ser instrumentalizados para perceber essa discrepância e acreditar no erro. E aí o que vai acontecer? Como é que ele vai corrigir o erro? Forçando a técnica contra uma referência nítida na natureza. É uma linha nítida na natureza, uma referência lá, grande lá na frente, uma colina, uma depressão, uma vala, um bosque, uma clareira, uma pedra que sobressai na floresta. Então eu forço a minha navegação contra esses objetos para corrigir a minha rota. Então eu percebi a discrepância e aceitei que há um erro, eu faço a correção, corrigindo contra uma referência nítida da natureza. Caso eu não tenha essa referência, seja um local muito difícil, eu vou usar corretamente a bússola. E aí eu vou entrar no erro paralelo para a esquerda ou erro paralelo à direita. E vou me manter ali ciente de que eu estou à esquerda ou à direita da minha direção de navegação. E vou permanecer ali até eu encontrar uma referência nítida e restabelecer a condição segura de navegação. Então, a partir daí, eu passo a ter uma navegação precisa. O importante é a gente ter essa percepção do erro o mais rápido possível e acreditar que há o erro para poder fazer a correção e não ter perdas significativas que vão implicar na minha classificação final do percurso. Caso eu lute contra isso, fatalmente eu vou ter erros enormes e prejuízo na navegação. Bom, gente, o nosso estudo de hoje era esse. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no nosso canal, clicando aqui embaixo no prisminha, para poder receber o material que está bem explicadinho como é que ocorre esse assunto tão importante, tão crucial na navegação com mapa e bússola. Nós temos a maior satisfação de compartilhar com todos os nossos estudos. Nós temos uma vida dedicada ao estudo da navegação com mapa e bússola e temos o maior interesse em divulgar. Então se inscreva no nosso canal, mande um e-mail para o nosso site, que está aqui na descrição do vídeo, para nós poder receber o seu e-mail e encaminhar o PDF com o texto sobre este assunto importante. Até a próxima aula, que nós vamos estudar a neuroplasticidade e
a habilidade espacial. Até a próxima. Muito obrigado a todos.